eu quero remover esse piso para que a minha imagem, quando eu posicionar numa prancha, no meu portfólio, ela tenha um aspecto recortado, solto, e que a base que eu colocar essa imagem apareça aqui dentro da imagem. Então eu vou dar um pouco dessa ideia de colagem de fato, de recorte. Como que eu faço isso? Eu teria duas opções. Eu poderia vir aqui, ó, nas linhas, apertar o W. O que é o W? O W é a varinha mágica. Reparem que com o botão direito, a primeira opção é esse Quick Selection Tool. Só que eu estou na segunda opção. Nós vamos trabalhar com essa, tá? Essa varinha mágica, o que ela faz? Se eu clicar aqui nesse plano, ele faz automaticamente uma seleção dos limites desse plano, tá? Se eu selecionar essa parede, tá vendo? Mesma coisa. Então, ele delimita uma seleção a partir dos planos que eu estou clicando. Mas por que planos? Porque eu estou na camada das linhas. Então, ele trabalha diretamente, ele trabalha com uma relação direta com a layer que eu selecionei. Se eu venho aqui na base das texturas, o comportamento é outro. Se eu selecionar aqui essa parede, reparem que a seleção parece muito próxima, né? Mas se eu seleciono, por exemplo, um objeto que tem uma variação de tonalidade, de cor, aí ele já muda um pouco esse aspecto. Ele selecionou tudo que tem uma tonalidade próxima desse plano. Aqui, como eu tenho um azul mais chapado, ele se limitou a essa seleção daqui. Tá? Se eu selecionar esse amarelo, ele vai se limitar a essa seleção. Por quê? A varinha mágica faz seleções a partir de tonalidades e limites. Então, quando eu estou nas linhas, os limites são as linhas em preto, que delimitam esses planos. Tá? Então, nesse caso, como eu quero fazer uma seleção desse piso, eu posso selecionar pelas linhas, com a varinha mágica, ou pela própria base da textura. Eu tenho uma seleção muito mais ágil, né? Eu não preciso ir com L, por exemplo, que é o laço tool. Vou selecionar o Ctrl D, que ele deseleciona, tá? O L, que é o laço tool, e fazer uma seleção manual de algum ponto específico. Eu perderia muito tempo, Ctrl D, eu perderia muito tempo fazendo essa seleção de forma precisa, tá? Em alguns casos, a varinha mágica é muito apropriada, porque eu economizo muito tempo com essa seleção e eu já tenho esse recorte bem delimitado, tá? Só que, por exemplo, nesses casos, eu preciso fazer uma seleção somada, porque senão ele só faz a seleção desses limites e deixa esses outros desselecionados. Ctrl D. Tem um outro ponto que é importante, que é essa opção aqui, ó, Contiguous. Contiguous é a continuidade do plano. Tá? Então aqui eu estou dizendo que ele fica restrito a essas delimitações. Se eu desmarcar essa opção e selecionar aqui, ele seleciona o meu modelo inteiro, porque ele não está mais restrito a esses planos, tá? A esses limites. Então, nesse caso específico, se eu quiser, por exemplo, selecionar a parede inteira, eu desmarco essa opção, posso vir na minha base e selecionar, que ele vai selecionar esse conjunto. Reparem que ele fez uma seleção também aqui, porque ele pega por tonalidade. Lembrando que ele vai buscar no modelo inteiro todas essas tonalidades, e aqui ele identificou a mesma tonalidade. Ctrl D. Aqui também influencia diretamente na tonalidade. Então, se eu colocar 2, por exemplo, e selecionar aqui, ele já não faz essa seleção. Porque a tolerância agora é muito menor, muito mais restrita. A tolerância
da tonalidade da cor. Então, quanto maior esse valor, maior vai ser essa tolerância, então mais tonalidades de determinada cor ele vai pegar. Tá? Vou manter no 32, fazer a seleção pelas linhas. Preciso marcar a opção de contínuo. Tá? Seleciono essa base. Agora eu vou selecionar esses outros planos que não estão dentro da seleção. Se eu segurar o Shift, ele aparece do lado do cursor um maisinho. Significa que ele vai somar as seleções que eu estou fazendo. Tá vendo? Se eu quiser subtrair, basta eu segurar o Alt e aí ele aparece a opção de subtrair. E aí eu consigo subtrair essas seleções. Tá? Então eu vou selecionar agora todos esses pontos que não estão contemplados na minha seleção. Tá? E reparem que, nesse caso, é uma seleção que funciona, mas em determinados casos não é tão precisa. Ele pode ter alguns problemas por ser uma seleção automática e, em alguns casos, tem a necessidade de fazer uma seleção manual. Eu também consigo, com o L, que é o laço tool, acrescentar essas seleções. Então, por exemplo, se eu quiser algo mais preciso nesse sentido, eu consigo fazer uma seleção dessa maneira, tá vendo? Só que lembrando, é muito mais trabalhoso. Você precisa avaliar se, de acordo com a distância desse objeto, de fato isso é relevante, né? A vantagem dessa composição na linguagem de colagem é a agilidade. Então, eu preciso avaliar se, de fato, edições mais cautelosas ou cuidadosas terão uma importância grande no produto do meu trabalho.